Oi pessoal, ciência, pesquisa e inovação serão os temas centrais do universo acadêmico de hoje. Nós vamos exibir um programa especial para analisar e debater como esses três setores podem impulsionar o Brasil como protagonista no cenário mundial pelas próximas décadas. Também vamos debater um diálogo bem necessário na vida acadêmica, depressão e espiritualidade. Além de outros conceitos, como identificar fatores que nos levam ao estresse e a doenças mentais por excessivas atividades e por sobrecarregar nossas tarefas intelectuais. O universo acadêmico já está no ar e destaca o simpósio de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Franciscana. Pela 23ª vez, a Universidade Franciscana realiza o simpósio de ensino, pesquisa e extensão. O CEP garante à comunidade acadêmica de Santa Maria uma rica oportunidade para acompanhar e confirmar a importância que a ciência tem na vida de todos nós. O tema deste ano é o conhecimento que transforma pela ciência, empreendedorismo, ética e sustentabilidade. Até a próxima sexta-feira, conferências e palestras vão integrar ações desenvolvidas pela UFN e definidas por 7 eixos temáticos. Autoridades científicas do Brasil e também do exterior vão repassar conhecimento e socializar aprendizado sobre a ciência brasileira e mundial. A abertura do evento ocorreu na manhã desta quarta-feira. Os trabalhos e as conferências ocorrem também na quinta e na sexta-feira pelos 3 turnos. Mais de 800 trabalhos científicos integram a edição 2019 do CEP. E é nesse mesmo sentido que o universo acadêmico aproxima o assunto da comunidade de Santa Maria. Pesquisa e inovação é o tema da conversa a partir de agora no programa. Integram esse bate-papo 3 convidados e a ideia é justamente discutir a situação e as alternativas para o desenvolvimento científico. Vou pedir licença para os nossos 3 convidados para sentar, para a gente bater um papo. Nós temos hoje aqui, então, a presença da professora Glaura Goulart Silva. A professora Glaura é vice-coordenadora do Centro de Tecnologia em Nanomateriais da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Universo Acadêmico, muito bem-vinda ao Rio Grande do Sul e a Santa Maria também. Obrigada. Temos aqui também a professora Solange Binotto Fagan, que é vice-reitora da Universidade Franciscana. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Obrigada por esse momento. Perfeito. E o Rodrigo Décimo, que é presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, popularmente conhecida como Cassismo. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui no estúdio também da Universidade Franciscana. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a presença de vocês. Pessoal, o maior desafio do nosso país hoje, eu colocaria assim, é garantir uma política de incentivo e também muito mais uma implementação de desenvolvimento científico. E por que isso? Capaz, no caso, de melhorar condições de vida e de sociabilidade da população. Vocês que trabalham, que vivem a questão da indústria, do comércio, da pesquisa, da inovação, por que isso muitas vezes encontra obstáculos aqui no Brasil e, de certa forma, provoca um entrave entre desenvolvimento e a própria inovação, que pode gerar e que pode impulsionar o Brasil como um protagonista, um verdadeiro protagonista no cenário mundial? Começo com a professora Glaura. Sua resposta, professora. Em minha opinião, a gente no Brasil está muito bem situado em várias áreas científicas. Temos universidades e centros de pesquisa de altíssimo nível e existe um histórico, né, de desenvolvimento de grupos que estão, do ponto de vista internacional, muito bem colocados, bem competitivos. Sim. Agora, entre a pesquisa de alto nível e soluções tecnológicas que possam atender a demandas da sociedade, existe um caminho que é longo e que envolve etapas como aumentar a escala de sistemas, de materiais, de dispositivos. E esse investimento e essas priorizações nessa interface entre a pesquisa acadêmica e as soluções que vão atingir efetivamente a sociedade, ele precisa ser construído também. Então é essa que eu acho que é hoje esse o nosso grande desafio, construir essas pontes. Sim. Rodrigo. Eu concordo com a professora Glaura, só sob uma ótica mais de empresas, né? Justamente o que a gente procura e busca com todo esse trabalho, belíssimo trabalho desenvolvido pelas universidades, é desenvolver, evoluir do paper para o PIB, né? Transformar paper em PIB. Então esse é um grande desafio. Em última instância, o que a gente procura é qualidade de vida. Então, como é que a gente consegue qualidade de vida dentro de uma comunidade? Né? Através de segurança, de infraestrutura, de lazer, mas isso tem que ser sustentável.
Para tanto, nós estamos vivendo um momento muito interessante, acho que não só a nível de Santa Maria, mas a nível de Estado, a nível de Brasil, a nível de mundo, que é a questão do trabalho com relação à inovação. É esse viés que está sendo, claro, em algumas regiões, em alguns países bem mais desenvolvidos, outros menos, mas é algo que está sendo construído e está sendo disseminado, né? Em Santa Maria, nós tomou corpo agora uma iniciativa bem interessante, que é o Inova Centro, é um grupo de pessoas da quádrupla hélice, né, que são as empresas, a academia, o governo e a sociedade civil, que estão juntos tentando implementar a inovação assim como algo mais cultural, né, como algo mais natural. Sim. O Inovacentro, como ele coloca, professor, é algo que acredito que vem muito ao encontro também de propostas da própria Universidade Franciscana. Ainda dentro dessa linha, né? Quais são os principais obstáculos que muitas vezes entravam, que dificultam a questão da inovação? Nós temos um belíssimo exemplo na Universidade Franciscana, que é o ambiente de inovação, e que inclusive é coordenado, dirigido pelo professor Lissandro Dallanora. Né? E a gente tem uma situação assim, a gente percebe o quão eles fazem um esforço, né, para que empresas possam inovar, para que empresas possam ser incubadas lá e se desenvolverem. Mas a gente ainda percebe que falta, de certa forma, muitas até do setor privado e do setor público também, né, um apoio maior. A partir do Inova Centro e a partir dessa proximidade com a comunidade acadêmica, o que pode mudar nisso e quais são os obstáculos na sua visão? Bom, olhando mais para o nosso cenário, eu acho que a gente tem evoluído muito na cidade. Eu acompanho desde o nosso comitê de empreendedorismo, né, que foi há mais de 10 anos, a gente vinha trabalhando num comitê de pessoas tentando buscar algumas soluções para Santa Maria, usando todos esses dados que a gente sabe que Santa Maria é muito rica, né, em número de doutores per capita, uma das cidades do Brasil que tem o maior número de doutores em relação à sua população, número de estudantes universitários, número de pesquisas. A qualidade da pesquisa produzida aqui também é muito superior a outras regiões do Brasil, mas o que a gente sempre, né, relutou muito em aceitar é que a gente tem essa qualidade toda, mas isso não reverte em PIB, não reverte nas pessoas que aqui estudam, desenvolvem excelentes trabalhos em ficar na cidade. Parece que é algo que passa e vai. Vai, né? Tem gente que é muito crítica, né? A pessoa passar e ir embora. Eu acho que isso não é uma crítica. Nós temos essa característica, mas nós temos que aproveitar enquanto as pessoas estão aqui o que tem de melhor. E eu acho que esse é um aspecto que nós queremos fazer com o Inova Centro, né? E se puder, fazer com que essas pessoas fixem aqui. E com isso, nós estamos, assim, desde esse trabalho do Comitê de Empreendedorismo, criando ações. E o que nós estamos visualizando? Que a gente precisa criar um ambiente na cidade em que tudo isso se integre. E que a gente também deixe de depender somente, às vezes, de um edital, de um recurso. Então, nós temos a questão da incubadora, que nós criamos como incubadora lá em 2011, 2012, até na época que eu era pró-reitora. Depois evoluímos para um ambiente de inovação, hoje a gente tem lá espaços de coworking. E eu concordo, há um esforço muito grande para visibilizar o que é feito lá, para trazer as pessoas, os alunos, os professores, e isso é um pouco do que a gente sente esse ressentimento dentro da universidade, porque parece que ainda é um pecado você trabalhar uma pesquisa e depois transformar isso no mercado em alguns lugares. Então há ainda essa resistência. E eu concordo com o que a professora Glaura falou antes, às vezes a gente investe fortemente numa pesquisa, produz lá, chega até a ter uma patente, mas não consegue fazer aquela transposição de escala, transformar isso realmente num produto viável. Sim. Então são alguns desafios que a gente conhece, sabe, e que nós também na cidade estamos atentos. Agora, a partir desse ano, com a instigação também do comitê, talvez de ter espaços, ter até um fundo de apoio às pessoas que queiram dar esse passo além, né? Sim. Será que a origem disso tudo, muitas vezes, eu não quero usar, embora eu vou acabar usando a palavra lentidão, né? Essa vagarosidade, essa falta, muitas vezes, de iniciativa, não está justamente porque lá na educação básica, lá no ensino fundamental, a gente não tem daqui a pouco uma disciplina, por exemplo, de ciências, ou até mesmo a biologia, a química e a física já no ensino médio, de uma forma mais intensa e mais propensa mesmo para a pesquisa, porque aí me parece que isso lá, se for de forma tão intensa,
vai instigar o jovem, vai instigar aquele adolescente também, aquela criança, a daqui a pouco seguir carreira na pesquisa, a daqui a pouco ser uma pessoa que busca inovar. Como é que vocês conseguem perceber essa situação de muitas vezes uma deficiência que a gente tem no ensino básico e também no ensino médio em relação à pesquisa? Bom, eu não sou uma pessoa assim que acredita muito em inclusão de disciplinas como método para criar curiosidade, criar criatividade, né, para trazer a demanda intelectual. Eu acho que a exposição de estudantes bem jovens às feiras, às visitas, a um ambiente de discussão amplo é que enriquece, né? Então, o jovem, né, a criança bem jovem, procurar informação, né? Você imagina como que as crianças interagem hoje com os ambientes virtuais, né? É de extrema riqueza, né? Perfeito. Eles procuram, eles desejam e vão atrás de informações nas áreas que os interessam. Então, assim, não sei do ponto de vista curricular se há alguma alteração, não saberia falar, mas que eles visitarem mais, se exporem mais, terem oportunidades, né, de interagir com ambientes de ciência, de tecnologia e de inovação pode enriquecer e criar a demanda intelectual. Eu acredito que é possível, sim. É possível. Professora Solange. Eu acho assim, um espaço até que é uma bandeira que eu carrego aqui na cidade, a gente tem pensado isso também no Inova, é que a gente precisa cada vez mais inserir o nosso estudante do ensino básico nesses ambientes. E uma iniciativa que eu acho muito interessante das agências de fomento é a Iniciação Científica Júnior, porque ela traz o estudante. A gente tem casos aqui na Universidade Franciscana, temos bolsas, temos projetos, e esse estudante que permanecer durante um ano circulando na universidade, circulando e interagindo com a empresa, Correto. ele nunca mais vai ser o mesmo. Verdade. Eu acho que esse é um papel fundamental. Assim, eu vou muito às escolas, eu gosto de interagir, sou da área de física. Se eu olhar para a disciplina de física que tem no ensino básico, ela não atrai ninguém para a ciência, porque é uma ciência que acabou lá em 1500. A gente não chega nem uma física moderna, a gente não consegue nem explicar o modelo de funcionamento dos equipamentos, da internet, do GPS, do celular. Então, onde está o espaço, talvez, para a gente dar esse salto? É aí. E eu acho que as escolas, a gente já vê um movimento também nesse sentido, né? De trazer isso, de mobilizar o estudante, as feiras de ciência. Mas se a gente tivesse condições assim, de cada vez mais integrar o papel do pesquisador, do estudante de graduação, de mestrado, doutorado com esse aluno, isso faria toda a diferença. Sim. E isso sim instigaria, né? Eu lembro também do Cientista Aprendiz, Isso, que é um projeto que a Universidade nosso. Franciscana também tem, né, e que busca instigar isso, né? Exatamente. E nasceu de um projeto ligado ao CNPq, que era na época Mulheres na Ciência, justamente para fazer a integração com o ensino médio. E nós já tivemos mais de 3.000 estudantes que passaram aqui pela instituição para conhecer os cursos de engenharia, física, computação. E muitos deles vieram para esses cursos porque ali conheceram o potencial dessas áreas. A grande oportunidade. O Rodrigo Décimo, que é presidente da Cassismo, está aqui conosco também. Rodrigo, isso de certa forma depois acaba impactando lá na indústria, lá no comércio, lá nos serviços, né? Como é que vocês, enquanto entidade empresarial, conseguem perceber isso e que muitas vezes falta um pouquinho aquela pitada, aquele beliscãozinho, eu diria assim, naquela garotada ali do ensino fundamental e também naquela gurizada já jovem do ensino médio? É bem como os professores falaram, assim, sem dúvida nenhuma é importantíssimo a ciência, a inovação, mas tem mais um ingrediente que também cabe nesse caldeirão aí, que é a questão também de trabalhar bastante o empreendedorismo com esses jovens, né? Desde da mais tenra infância, dentro do ensino fundamental, quem sabe intensificando no ensino médio, a questão de trabalhar o empreendedorismo de forma que se torne isso uma questão cultural, né, que não seja algo forçado, algo que não esteja na naturalidade das ações. Então, é todo um conjunto que deve ser muito bem sopesado para poder fazer uma entrega melhor para a sociedade, né? E, com certeza, a ciência, a pesquisa colabora, instiga, o empreendedorismo também orienta. Então, tudo isso aí acaba resultando, né, numa sociedade melhor, e aí entra naquilo que eu falei inicialmente, quer dizer, a gente busca a qualidade de vida, que é através de ações como esta, né, de ações sustentáveis que possam resultar
para a sociedade um bem maior. Sim, quero convidar vocês três agora para dar uma espiada nessa tela que a gente tem aqui, ó. E aqui a gente tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento pelo mundo em relação ao PIB, né? E a gente observa, por exemplo, países muito menores em extensão territorial, no que tange ao Brasil, Japão, Coreia do Sul, a China não, porque é um país grande, mas Japão e Coreia, por exemplo, com investimentos aí, olha, muitíssimo maiores que o Brasil. Por que isso ainda ocorre em pleno século XXI? Claro que a gente sabe que o Brasil tem dificuldades financeiras, que o Brasil precisa de investimento, que esses outros países conseguem de uma maneira mais fácil, mas a gente observa um protagonismo sim do Brasil na América Latina. Agora, no restante do mundo, eu acho que a gente fica devendo muito. Nós tivemos, por exemplo, em 2016, apenas 1,27% do nosso PIB. O nosso PIB em 2016 foi de quase 1,8 trilhão de dólares, mas de tudo isso nós só investimos 1,27%. Por que não investimos mais? Vocês que são da academia, e nós temos aqui o Rodrigo, que representa o setor empresarial, a professora Solange, o setor privado das universidades, e a professora Glaura, que representa as universidades federais, eu diria assim, o setor público. Por que nós não temos mais investimento em pesquisa com tanto dinheiro que passa pelos nossos cofres? Eu quero saber de vocês. Bom, e esse número aí está super estimado, porque se nós olharmos o número de 2019, eu não sei se a gente chega a 0,5 no Brasil. Nós tivemos uma queda brusca, né? Sim. Acho que 2015 foi o ano que tivemos maior investimento e depois... Um declínio. Nesse ano esses dados, professora, são de 2018. Esse ano, inclusive, nós estamos com dificuldades, inclusive, de manter as bolsas, né, do Brasil, que é um investimento mínimo dos mínimos, de formação de recursos humanos. Então, é uma questão de prioridades, né? Assim como alguns países, a gente pode olhar ali a China... A China, eu imagino que tem aumentado. Saiu nessa semana um artigo, como se fosse um editorial da Nature, não sei se você acompanhou, Glaura, sobre a China. A China, nos últimos 40 anos, se tornou uma liderança, né, uma superpotência mundial em produção do conhecimento e inovação. Por quê? Exatamente por esse incentivo, por essa aplicação. Então, é questão de prioridades. Muitas pessoas acham que investir em crise, investir em resolver problemas básicos, tem que investir na estratégia. E a estratégia aqui é pesquisa e desenvolvimento. Então, é difícil olhar isso. A gente pode perceber, assim, o Brasil foi é um dos países que mais produz conhecimento, né? Já chegou em patamares praticamente de 19º lugar, hoje está caindo. Então, isso tudo é um impacto que a gente não vai ver agora, isso é uma questão de futuro e é uma questão de gerações também. Assim como a gente viveu assim, nos últimos anos uma geração que investiu muito em fazer mestrado, doutorado, querer ser pesquisador, hoje a gente está vendo isso desacelerar. Isso é muito ruim, porque enquanto outros países estão acelerando, né, parece que nós vamos na contramão. Nós estamos indo na contramão. E aí, infelizmente, é uma questão de prioridades políticas. Isso é muito ruim. E somado a isso, tem que se fazer uma meia-culpa do setor empresarial, que também precisa ter uma visão um pouco mais voltada para a pesquisa e desenvolvimento, que não é natural, vamos dizer assim. Claro, as políticas públicas, sem dúvida nenhuma, induzem, né? Induzem e levam todo o resto. Mas o setor privado também precisa colocar a pesquisa e desenvolvimento também como uma prioridade nos seus negócios. Claro que nos últimos anos, devido à crise econômica, o freio de mão puxa e aí se retrai tudo e o processo todo acaba andando mais lento do que já é, né? Então é necessário sim todo um conjunto, um arcabouço de ações para que esse movimento realmente se consolide. Sim, professora Glaura. Eu tenho a adicionar que realmente o valor atual de investimento de um P&D deve estar na base do 0,5%, né? Já caiu fortemente nos últimos 3, 4 anos. E a meta deveria ser de 1,2, né, 1,3 e irmos pelo menos para 2, né, para competir com esses grandes países que também têm riquezas naturais, né, como nós temos, riquezas humanas, né, uma Sim. população muito desejosa, né, de um crescimento, né, e de oportunidades. E o que está acontecendo na gestão de prioridades é o inverso disso. Então, a visão de que pesquisa, desenvolvimento,
acoplada à possibilidade de inovação. São ações de solução e não de demanda por recursos que não se... Gasto. Exatamente, gasto. Que tem que ser enfatizado. Melhor né? avaliado. São soluções soluções intrínsecas e soluções de médio e longo prazo. Mas também existe todo um conjunto de ações de P&D e inovação atualmente que estão perdendo recursos, né? E que eram soluções imediatas, né? Para o problema da Zika, para o problema da dengue. Então, Verdade. a área de saúde eu acho muito crítica, embora eu não esteja atuando, porque ela tem uma consequência imediata no bem-estar da população, né? Então, pesquisas dramaticamente importantes para o nosso povo estão perdendo bolsistas que ganham R$400, que ganham R$1.000 e sendo desmobilizadas, ou seja, soluções de imediato interesse para a saúde básica da população, desmobilizadas por recursos mínimos que estão sendo contingenciados e limitados. Isso é dramático. É uma situação dramática que a gente tem que refletir muito seriamente sobre ela. E refletir para ontem, né? Para ontem. Não para hoje ou para amanhã, para ontem isso. Inclusive no dia de hoje, né, dia 2, está tendo em Brasília uma mobilização né, das várias entidades, SBPC, Academia Brasileira de Ciências, várias sociedades científicas, com a Câmara dos Deputados, os senadores, que é o que a gente está chamando de Marcha pela Ciência, para a gente justamente mostrar isso, né, a importância, porque como a Glaura falou, principalmente essa questão das doenças negligenciáveis, nenhum país tem interesse em investir recurso nisso, porque são doenças de países em desenvolvimento, países pobres. Se nós não investirmos nisso, as pessoas vão morrer e não vão ter soluções. Ou teríamos de importar a sabe-se lá que custo, né? Mas eles nem pesquisam isso, porque não é do interesse. Verdade, tem isso também. Bom, eu quero mostrar outros dados, outros indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Pessoal, a gente tem aqui, ó, ainda em 2016, o Ministério da Educação aí com uma vultosa participação, né? No que se refere a repasse do governo federal. Lembro vocês, os dados foram divulgados em 2018, mas referem-se a 2016. Então a gente tem uma certa defasagem aí, né? Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com 16,5%. Poderia ser mais, né? Poderia ser muito mais, poderia chegar próximo ao que o Ministério da Educação tem ali. A gente tem outros setores aí definidos também. Eu acho assim que Ministério da Saúde, por exemplo, com 8,9% também, isso lá em 2016, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, poderiam estar em patamares maiores, né? Como é que vocês percebem isso também? Eu gostaria da opinião de vocês. Me parece que esse valor do Ministério da Educação é mais alto dessa forma, porque ele inclui a folha de pagamento, né? E as bolsas também, né? Mas a folha de pagamento é o mais pesado, né? Dos professores de todo o ensino público federal. E isso inclui, por exemplo, os profissionais que atuam nos hospitais universitários, que são muito importantes para a manutenção da saúde da população. Então, o que o Ministério da Educação inclui repercute em outros ministérios, talvez por isso seja um valor maior, né? O que nós estamos falando é momento de crise, problema financeiro para uma gestão nacional complexo. Agora, a gestão de prioridades é que precisa ser colocada com clareza, né? Não se desmobiliza, não se desmonta o que é patrimônio da população brasileira, né? Como universidades e institutos públicos e hospitais universitários. Sim, não se desmonta o que está funcionando e atendendo basicamente a nossa população, né? Então, não digo que é fácil, né? Gestão de recursos em momento de crise, mas uma revisão séria de prioridades precisa ser colocada. E eu acho que um ponto interessante também, é interessante olhar o que é distribuído. É a questão outros ministérios talvez pudessem investir mais também em P&D. Por exemplo, o Ministério da Saúde, a gente sabe que esse recurso muitas vezes está alocado lá na ciência e tecnologia, mas a própria Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, talvez eles, já que a ideia é descentralizar um pouco, eu acho que isso também seria um modelo interessante de olhar. Importante para isso, né? Eu quero trazer um outro dado, pessoal, aqui também agora em relação aos estados. E aqui, sem nenhum tipo de preconceito, por favor, mas o Rio Grande do Sul, num patamar do estado do Ceará, quando a nossa população ela é sabidamente maior que a do Ceará, em termos de desenvolvimento,
e por um histórico que nós temos, eu acredito que o Rio Grande do Sul poderia estar muito próximo e lutar, por exemplo, e brigar ali um pouquinho com Minas Gerais, que é o estado da professora Glaura, por exemplo, sabe? A gente não chega a ter 1% aí, né, de investimento no que se refere a essa questão de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu acho que nós ficamos muito atrás, acho que a gente precisa mudar esses dados. Mas eu quero trazer um outro também dado, até propriamente em relação à pesquisa e inovação, e eu acho que esse é um pouco mais interessante até para a gente discutir. Nós perdemos muito tempo, muitas vezes, preparando as empresas, as indústrias, os setores de inovação com a mecanização. E a questão intelectual nossa é que acaba ficando de lado. O pensar, o destinar recurso para o pensamento, a questão justamente de formação, né? E aí incluem-se as universidades, os ambientes de inovação. De que maneira a gente pode mudar esse retrato no Brasil, seja Rio Grande do Sul, seja Santa Maria, professora Solange e Rodrigo, mas seja também num patamar de outros estados, professora Glaura? Como nós podemos trocar informações e, acima de tudo, mudar esse patamar? Eu vejo uma questão, olhando principalmente para nós pesquisadores que estamos na academia, a gente perde muito tempo com coisas paralelas. Assim, nós que somos já doutoras há mais tempo, eu não consigo dedicar o tempo que eu gostaria realmente para a pesquisa, porque a gente está envolvido com gestão. Se a gente tem um projeto, você tem que prestar contas, tem que desde comprar o equipamento e tudo isso. Então, eu acho assim, é um sistema no Brasil ainda que não tem essa visão do pesquisador. E isso reflete até aquele dado anterior. São Paulo é um estado que investe muito em P&D. E eles têm lá bolsas de pós-doutorado que são bolsas muito boas. Que realmente não é que cria o perfil do pesquisador, mas hoje a gente não separa o pesquisador do professor. Muitos países, desses países que a gente viu que tem alta taxa de inovação, eles têm o pesquisador, é a pessoa que a vida dela é pesquisar, ela está dentro de um centro, a visão dela estratégica é essa. E a gente sabe que quando a gente está dentro de uma universidade, a pesquisa é importante, mas a nossa visão aqui dentro é formação de recursos humanos. Sim. Então, a gente divide o nosso tempo e, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão do focar. Então, eu acho que o Brasil também, dentro dessa crise, ele deveria repensar a função de um pesquisador. Criar isso como um profissional, porque isso mudaria também, talvez, um pouco essa perspectiva. Aqui, claro, aqui é uma outra visão mais estratégica, eu não conheço tanto esses dados, mas quando eu olho para a universidade, para a função do pesquisador, eu acredito um pouco nisso. Sim. A professora Glaura, por exemplo, traz uma experiência bem interessante para nós, que é o Parque Tecnológico BHTEC, né? Onde há, inclusive, o Centro de Tecnologia em Nanomateriais da Universidade Federal de Minas Gerais, se não me engano, está inserido nisso, né, professora? Exato, tá. Como é que é essa experiência de vocês lá, no tocante a isso, a fomentar as iniciativas, a fomentar a inovação e, acima de tudo, trabalhar com uma tecnologia, a nanotecnologia, que é algo que cada vez mais surge com força no mercado mundial? Então, o Centro de Tecnologia em Nanomateriais foi criado para tentar ser aquela ponte que eu comentei, né? Para estar fora da universidade, mas bem perto, e conversar com as empresas especificamente em suas demandas. Então, a gente não é um lugar onde o pesquisador cria suas propostas de projeto de pesquisa. A gente escuta as empresas e eles colocam para a gente, olha, eu tenho problema nisso, 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 e a partir daí a gente gera um projeto de P&D. E nesse sentido muda completamente o eixo da conversa. A primeira conversa é com a empresa, é nas dores da empresa, né? Então, eu entendo que esse quadro que eu estou vendo ali, né, que vocês colocaram, de distribuição de gastos das empresas, se manifesta no dia a dia nessas nossas conversas, porque a gente conversa com grandes empresas nacionais que têm 2.000 funcionários e um funcionário para inovação. Né? Uma pessoa que está lá no computador tentando localizar algumas parcerias, alguns interesses, né? Ou seja, muito pouca priorização da inovação. É brutal e desproporcional. Exatamente. Então, isso acontece com uma certa frequência e aí a gente tenta apoiar esse funcionário, esse setor de inovação, assim,
bastante modesta em encontrar soluções e inícios de pesquisa com universidades, institutos de pesquisa e outras empresas de base tecnológica que estão no parque tecnológico, para que se crie a clareza de como que aquilo pode solucionar problemas da empresa e trazer benefícios para toda a sociedade. Sim, claro, Rodrigo, que aqui a gente tem um tocante que muitos empresários devem levar a vocês na CACISM, pessoas com ideias inovadoras, que é aquela questão do tempo para registrar uma patente. No Brasil, a gente tem um dado estatístico aqui da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, que muitas vezes leva-se até 10 anos, talvez até um pouco mais, um pouco menos, para se registrar uma patente. Isso eu acredito que desestimula muito quem quer inovar, porque fica justamente com medo, com receio de perder aquela ideia. Vocês enfrentam algo parecido aqui em Santa Maria? Sim, esse prazo longo realmente é, como tu bem falaste, um desestímulo, né? Mas eu tô muito esperançoso, né, que todo esse movimento que está acontecendo, principalmente aqui no nosso estado, né, o governo do estado lançou o programa Inova RS, que Santa Maria foi a primeira cidade a ser contemplada, em que foi apresentado esse programa. Acredito que esse contexto está dando uma guinada positiva, né? Estamos esperançosos, acho que o nosso papel agora em Santa Maria é realmente ter o foco na questão da inovação, fazer as conexões que precisam ser feitas para que todo mundo tenha um alinhamento de propósito e a partir daí realmente colher os resultados, logicamente com todas as dificuldades que a gente sabe que nós temos. Vamos torcer para que tudo isso dê certo. Pessoal, nosso tempo acabou, até extrapolei um pouquinho, estou olhando ali, o pessoal já está fazendo sinal aqui para mim, a produção já está dizendo, está na hora de encerrar. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no programa Universo Acadêmico, a professora Glaura Goulart Silva, que é vice-presidente do Centro de Tecnologia em Nanomateriais da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Rio Grande do Sul e muito obrigado pela participação aqui. Professora Solange Binotto Fagan, que é a nossa vice-reitora aqui da Universidade Franciscana, e também o Rodrigo Décimo, que é presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, CACISM. Com certeza teremos outras oportunidades para tê-lo aqui no estúdio para conversarmos sobre esse setor que é muito importante. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a você, né? E tomara que essas ideias elas possam sensibilizar quem pôde nos acompanhar pelo canal 15 da NET Santa Maria, pelo UFN-TV e também pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês. Okay. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Depois desse intervalo, um diálogo bem necessário na vida acadêmica. Depressão e espiritualidade. 3 convidados debatem o tema conosco, logo após o intervalo. A Universidade Franciscana nasce a cada encontro, cresce em cada experimento e se efetiva a cada serviço alcançado junto à comunidade. Comprometida com o aprimoramento acadêmico, com a atualização da ciência e da vida em sociedade, a universidade realiza um trabalho contínuo e estratégico para o desenvolvimento da região sul do Brasil. É nosso compromisso formar cidadãos que conheçam a história e a cultura de nosso país, respondam aos desafios atuais e atendam às demandas do amanhã, com espírito ousado e comprometido. A Universidade Franciscana é um ambiente dinâmico de construção, com o potencial de amadurecimento para mentes criativas, inovadoras e, antes de tudo, em movimento. A trajetória de cada estudante permeia ambientes de ensino e pesquisa, laboratórios, hospitais, escolas e atendimentos sociais, que formam uma rede de cooperação entre academia e sociedade. Nestes espaços, cada atividade forma os pilares que constroem os valores humanos que dão sentido à vida dos acadêmicos. Na UFN, você aprende com a pesquisa científica e por modelos de ensino inovadores, com projetos que conectam o estudo acadêmico às necessidades da vida. Formamos novas gerações de profissionais, cientistas que abrem fronteiras do conhecimento com visão de presente e futuro. No ensino à distância, a universidade se aproxima do estudante, atendendo a demandas de uma realidade mais conectada e exigente. Todo ambiente de aprendizado traz apoio à vida do estudante, aprimorando sua formação, como as oportunidades de intercâmbio acadêmico, que contribuem para uma visão global e interconectada. Na Universidade Franciscana,
Estudantes, professores e técnicos administrativos são protagonistas de uma educação comprometida com as próximas gerações. Uma atuação baseada nos princípios da ciência e do desenvolvimento humano e tecnológico. Novos dias se apresentam para a comunidade acadêmica da UFN e está em seu poder interpretar a realidade para transformar os desafios do presente em um futuro melhor para a humanidade. Universidade Franciscana. Faça parte desse movimento. Um diálogo necessário na vida acadêmica foi tema de um bate-papo no primeiro dia do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFN. Depressão e espiritualidade avaliou fatores que nos levam ao estresse e a doenças mentais por excessivas atividades e por sobrecarregar nossas tarefas intelectuais. A iniciativa foi da Pastoral Universitária da Universidade Franciscana e claro que a gente aproveitou também esse espaço para trazê-los ao estúdio da UFN TV no programa Universo Acadêmico. Quero agradecer a presença do Frei Valdir Preto, que é coordenador da Pastoral Universitária aqui da Universidade Franciscana e está conosco, a professora Cristina Jobim Olerbach, que é a professora do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Universidade Franciscana, e também a professora Fernanda Jäger, que é do curso de Psicologia aqui da Universidade Franciscana. Eu começo perguntando para vocês, pessoal, esse evento, ele teve um caráter, eu diria, inovador, porque cada vez mais a gente sabe de conversas, de relatos, de que as pessoas muitas vezes precisam conversar e elas demonstram uma certa carência. Frei Valdir Preto, como é que a espiritualidade pode e ela ajuda a combater a depressão? Gostaria que o senhor começasse falando assim para a gente. Sim, Rogério, eu acredito que esse evento ele teve assim, um caráter inovador e necessário. Por quê? Quando que nós falamos de depressão e espiritualidade, dentro de um ambiente acadêmico, nós também estamos falando de toda uma realidade humana e que temos como prioridade o nosso aluno ou aquele que está dentro desse espaço educacional. E nós sabemos que a espiritualidade ela não acontece em momentos fragmentados. Ela acontece também dentro desse processo da nossa formação humana. E nessa formação humana ela vai implicar o quê? Valores, princípios, comportamentos e assim por diante. Então, eu acredito que quando nós falamos no nosso espaço na Universidade Franciscana, trazendo esse diálogo com os acadêmicos, se faz necessário por quê? Porque nós conhecemos, né? Sabemos, temos assim algumas informações de alguns casos, né? De pessoas deprimidas e que nós dialogando esse assunto, ele desperta também, eu diria assim, ele abre espaço para a pessoa também se manifestar, para se manifestar. E aqui a espiritualidade, ela tem assim, eu diria assim, uma dimensão muito forte, porque nós estamos tratando não só da saúde física, biológica, da saúde mental, mas também da saúde espiritual. Eu sempre digo assim, que é necessário nós conversarmos sobre espiritualidade no ambiente onde nós trabalhamos. Por quê? Trabalhamos com muitos jovens. E jovens, eles estão no processo formativo, né? Buscando seus sonhos, seus desejos. E eu acredito que nós, não por sermos mas mais adultos, e a vida vai nos amadurecendo, com a espiritualidade, nós temos muito que contribuir nessa formação. Não, perfeito. Professora Fernanda, como é que a gente descobre sintomas, como é que a gente percebe que a pessoa, na verdade, ela não está triste e sim deprimida, que ela não está daqui a pouco se sentindo sem incentivo, mas que de certa forma está indo para o lado de uma doença mental? Há fatores, há características, e de que maneira, por exemplo, um painel, um encontro como esse que foi realizado na Universidade Franciscana pode orientar as pessoas e pode ajudá-las a descobrir esses fatores? Bom, Rogério, assim, primeiro eu queria agradecer o convite de estar, né, aqui com vocês debatendo essa temática. É extremamente pertinente a universidade se ocupar dessas questões, porque estamos trabalhando, né, com a construção de identidades profissionais, mas a identidade profissional ela também acaba sendo atravessada, né, por esse misto, né, de questões pessoais, né, sociais, culturais,
que fazem parte do cotidiano do jovem, né? Então, para a gente identificar esses fatores, né? Então, realmente é necessário que a gente compreenda que existem fatores de risco e também sinais e sintomas que são recorrentes quando há um caso de depressão. Obviamente que é importante que sempre se desconfie que há um quadro de uma tristeza maior, que se busque, né, o cuidado profissional, porque a depressão ela não é uma falta de vontade, não é como muitas vezes se fala, assim. Realmente a pessoa ela está em sofrimento e ela precisa de cuidado especializado. Mas alguns sinais, né, alguns fatores de risco, como por exemplo, nós temos no contexto universitário muitos alunos que mudam de cidade, né, que ficam muito sozinhos, tem uma sobrecarga muito grande de atividades, né, que muitas vezes ocorrem em determinadas situações. Também, né, há mudanças da vida, assim, né, a própria adolescência, né, muitos entram muito jovens, né, com uma idade ainda muito de instabilidades, de confusões, né, de apropriações. Então, quando a gente recebe esse aluno que está muito jovem, a gente precisa entender que ele está em processo de formação. Então, frente a isso, a gente precisa identificar alguns sinais. Então, por exemplo, aquele estudante que está muito triste, que não tem vontade de fazer as coisas, que não se manifesta, porque geralmente a pessoa ela acha que nada vai dar certo, né? Então, às vezes, tu propõe uma atividade diferente e aquele aluno que diz assim, ai, não, mas é tão difícil, não vai dar certo, isso não vai... Então, isso deve dar um sinal assim de alerta para a gente. Não é um caso de depressão, mas serve como alerta. Um alerta. Então, assim, o que a depressão vai, que sintomas a pessoa que tem depressão vai apresentar? Ela vai ter muita dificuldade de manter a sua rotina, né, de fazer as coisas que são, digamos assim, consideradas normais, né, como acordar no horário, até questões de cuidado pessoal, né? Ela vai sentir uma tristeza muito grande, né? Um sentimento de vazio, um sentimento de desvalia a si mesmo, né? E principalmente assim, choro, quando a pessoa chora facilmente, quando a pessoa não consegue, ela se isola muito, ela não consegue conviver muito com as pessoas. E né, um sentimento de que as coisas que ela estava acostumada a fazer não tem mais sentido. Não estão mais dando certo, daqui a pouco uma certa dificuldade, como a professora falou. Professora Cristina, lá nas aulas do curso de Publicidade e Propaganda, né, eu acredito que a professora procura estar sempre atenta a situações, por exemplo, como essas que a professora Fernanda acabou de colocar. Mas de que maneira a comunicação, porque o curso de Publicidade e Propaganda ele engloba muito isso, a comunicação e também a dimensão espiritual, elas podem auxiliar o aluno e até o professor universitário para identificar fatores assim e principalmente, professora, para minimizar uma questão que me parece muitas vezes de preconceito. Parece que existe um certo preconceito entre quem se manifesta e procura se manifestar e logo vem um termo bem comum para essa garotada de agora, está de mimimi, está disso, está aquilo, né? Como é que é na sala de aula, assim, professora, e como é que a publicidade e propaganda procura trabalhar isso, estimular a comunicação com os alunos? Bom, todo professor tem os seus alunos um pouco como filhos, né? Porque em geral, são mais jovens que nós, menos experientes. E assim como com os filhos de casa, a gente se preocupa se algum não está bem, se a gente percebe que tem alguém meio excluído ou... os professores, apesar de tantas cargas que a gente carrega, eles são aqueles adultos que estão próximos de um jovem, às vezes muito mais próximo que o pai e a mãe, no caso desses que moram sozinhos. Sim. Então, nós funcionamos às vezes como o alerta que a família precisa ter e que o próprio jovem precisa ter que alguma coisa não está bem. Ao contrário do que naturalmente numa sala de aula, tu dá mais atenção para aqueles mais expansivos, os alunos que estão alegres, conversando e tal. Algum tempo já de docência me fez entender que eu preciso dar mais atenção para os mais quietinhos.
os que estão excluídos, os que estão nos cantos, os que estão... Ou aquele bagunceiro demais, assim, que ele quer chamar atenção de qualquer jeito, alguma coisa não está bem com esse... Sim, e isso serve de dica para os outros professores. Olha que legal e importante esse relato. O meu olhar já há algum tempo desviou dos que estão bem, que estão ser funcionais, para aqueles que não estão, né? Isso é uma dica importante. Do ponto de vista de atendimento, no momento em que tu enxerga esse aluno, dá atenção para ele, muitas vezes ele vem se abrir, né? Ele vem desabafar, ele vem contar essas situações que ele está vivendo, de sofrimento, enfim, de dificuldades, e isso permite pelo menos uma abertura para diálogo. No nosso curso, por ser essa coisa informal, a gente conversa muito sobre contemporaneidade e tal, a gente todos os professores já enfrentaram alguma situação dessa em sala de aula, e a nossa estratégia, vamos dizer assim, o que a gente termina fazendo, até porque não somos, a gente teve até na sala do professor pedindo socorro uma ocasião por um aluno, mas a gente traz eles para perto. Daí a gente convida para participar dos laboratórios, para ficar conosco, dá tarefas para ele fazer e acompanha daí mais de perto esse aluno. Mas eu também tenho uma dimensão, que eu acho que é até por isso que o Frei me chamou e eu incomodei muito lá, pedindo, por favor, nós precisamos atuar nesse sentido, que eu também tenho uma experiência com a espiritualidade. Eu já participo de grupos de oração da Igreja Católica há muitos anos e a gente tem uma prática de oração muito forte. Assim, toda semana nós nos reunimos, nós rezamos e as pessoas que vêm para a oração, que vêm atrás de um grupo de oração, normalmente elas estão com algum problema, né? Ou seja, interior ou até com alguma situação familiar. E a gente observa ao longo desses anos que o fato da pessoa ir lá, se encontrar com outras pessoas que são solidárias, além ainda da dimensão espiritual para quem crê que tem um socorro extraordinário, né, divino, ela fortalece as pessoas. Então elas conseguem chorar suas mágoas, elas conseguem compartilhar os seus sentimentos, as suas dificuldades e principalmente elas terminam obtendo apoio emocional, apoio moral, né? Sim. E isso faz com que, daí, claro, isso foi se estendendo com a comunicação para os grupos de WhatsApp. A gente tem, no grupo de oração, a gente tem um grupo de WhatsApp. E aí, se alguém precisa, fulano está doente, meu pai está doente, vamos rezar. Ocorre uma ajuda mútua, todo mundo né, põe as mãozinhas ali rezando e tal. E uma das coisas que a gente sabe nessa pesquisa, até para esse encontro, foi que a espiritualidade desenvolvida melhora a condição física, cerebral, prognósticos de doenças e auxilia enormemente na cura. Só para vocês terem uma ideia, recentemente houve um congresso de cardiologia em Porto Alegre, né? E um dos representantes, né, do congresso, enfim, um dos organizadores, ele falou bastante sobre isso, inclusive, dizendo o quanto a espiritualidade, inclusive recomendou aos médicos cardiologistas, o quanto a espiritualidade pode ajudar a contribuir no tratamento, enfim, até na manutenção, eu diria assim, da boa saúde do coração. Para daí a gente ver, Frei Valdir, que há uma quebra, né? Me parece que nesse momento há uma quebra. Ou seja, a ciência, vou usar uma expressão bem popular, ela está roendo a corda. Ela está entendendo que a espiritualidade, né, a oração, a reflexão, ela pode sim também ajudar. Sim. Nós não precisamos ficar só no campo dos medicamentos, né, na ciência propriamente comprovada da história do ver para crer, né, Frei Valdir. Então, isso é muito importante também. O senhor percebe dessa maneira? Sim, veja, Rogério, que tudo precisa do seu tempo, do seu amadurecimento. Eu diria assim, juntamente com aquilo que a professora Fernanda e a Cristina estão dizendo, que a espiritualidade é uma grande bênção, é uma grande proteção. Só que também a espiritualidade ela faz assim parte desse processo de amadurecimento. Esse diálogo com a ciência, por exemplo, né? Nós estamos justamente dentro de um espaço universitário, onde que a ciência hoje se volta com outros olhares, né, para a espiritualidade. E ela vê também na espiritualidade essa grande contribuição para esse cidadão que está aí, necessitado, sofrendo ou penalizado por algum sofrimento que a vida lhe impõe. E a espiritualidade justamente ela chega para acalmá-lo, né? Para dizer, olha, escuta, né? Nós temos aí essa dimensão que ela é assim muito apreciada,
mas que contempla também as diferentes crenças, as diferentes religiões, que aqui nós entraremos num outro campo, porque as pessoas às vezes elas confundem, mas a espiritualidade ela está no cerne. Por quê? Porque nós somos seres espirituais e a espiritualidade está na nossa essência. Só que com o amadurecimento dos anos que se passam, nós vamos descobrindo esse grande valor que está dentro de nós e que nós possamos, assim, estamos partilhando com outras pessoas e também com a ciência, né? Eu sempre primo sempre, você sabe, buscar esse diálogo, né? Com a intelectualidade, com a espiritualidade, porque isso só vem a contribuir para o nosso bem comum. Sim. Frei Valdir, na próxima sexta-feira nós temos, né, a celebração do dia de São Francisco de Assis. Haverá, né, também uma celebração, acredito que o senhor também vai falar algo sobre isso, vai aproveitar o momento para falar sobre isso. Essa celebração ela ocorre na capela, né, São Francisco de Assis, aqui da Universidade Franciscana, no Conjunto 3, a partir das 5h30 da tarde, é isso, Frei Valdir? 5 horas. 5 horas, perdão. Então, Rogério, eu queria convidar a toda a comunidade acadêmica e também a comunidade externa, porque é uma celebração eucarística e sexta-feira é dia 4 de outubro, é dia do santo, São Francisco de Assis, o qual nós temos como protetor, né, intercessor da nossa Universidade Franciscana. Então, toda a comunidade está convidada a participar das 5 horas, das 5 horas às 6 horas, das 17 às 18 horas. Nós vamos ter, então, esta celebração eucarística franciscana e que traz, assim, também todo um cunho espiritual diferenciado e uma bênção, né? Uma bênção divina, né? Onde que São Francisco e Santa Clara também intercedem por todos nós. Então, todo mundo está convidado a participar. Quero agradecer a presença de vocês aqui, parabéns pela iniciativa, né, de realizar esse painel Depressão e Espiritualidade. É importante que cada vez mais as pessoas compreendam. É um diálogo mais do que necessário, não só na sociedade, mas também na vida acadêmica. Não é mesmo, professora Fernanda? Que as pessoas possam compreender, entender sintomas, entender a origem. Professora Cristina, que os colegas também possam contribuir para que um certo preconceito que muitas vezes possa existir seja banido. E Frei Valdir, para que cada vez mais a espiritualidade possa também contribuir com a ciência. Se você me permite, a pastoral universitária justamente está aqui preocupada para que a gente juntos consigamos superar algumas limitações para a felicidade da pessoa humana. Correto. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Universo Acadêmico, tá bom, pessoal? Obrigada. O Universo Acadêmico termina aqui, nós voltamos com uma versão inédita, uma edição inédita na próxima sexta-feira. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Você também acompanha as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.